Olá, hoje nós vamos começar com um novo curso, com o curso de resolução de questões sobre a Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Essa lei dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos, civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Será um curso voltado para as provas do TRE, ok? Mas você pode aproveitá-lo para todos os cursos, todos os concursos que exigirem a Lei 8.112, ok? Que são, na sua maioria, os concursos que colocam no edital esta lei. Meus caros, durante a resolução das questões, nós vamos comentar, vamos falar um pouco da doutrina, vamos observar a doutrina, falar um pouco de conceito. Eu acho que isso vai engrandecer muito o nosso estudo sobre a Lei 8.112 de 1990. Chamo a atenção dos senhores para outros cursos que estão publicados na minha página www.hernandoadvogado.blogspot.com.br. Vários cursos estão disponíveis gratuitamente para você, estudante. O que o professor pede é que você mande o feedback para o professor sobre como você está recebendo esses cursos. Se esses cursos estão contribuindo com o seu estudo. É importante que você, nesse momento, dê pause, coloca aí, stop no seu vídeo, vá ou na minha página ou no Face, convide o professor, ele vai aceitar e você vai acompanhar as publicações diárias, semanais, quinzenais que o professor publica na sua página. É importante que nós tenhamos esse grupo de amigos de forma que nós possamos divulgar esses cursos, na esperança de que eles possam colaborar com o seu estudo e com o seu sucesso. O que mais, professor? Eu espero encontrar com você. Eu espero encontrar com você como servidor público. Eu espero ver você no TRE, no TJ ou qualquer outro curso. Quando eu chegar lá, você vai falar assim: olá, professor, eu assisti às suas aulas. Que bom. Para mim vai ser uma alegria muito grande mesmo. Muito bem, chega de papo. Nós queremos pedir a proteção de Deus e que Ele ilumine, nos dê inteligência, sabedoria, para que nós possamos fazer um curso de alta qualidade para vocês. Meus caros, eu já falei que a Lei 8.112, ela institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial e das fundações públicas federais. Meus caros, o que é servidor? Servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros. Acessíveis a todos os brasileiros. São criados por lei com denominação própria. São criados por lei com denominação própria. Com vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter
efetivo ou em comissão. Preste bem atenção. Mesmo sendo acessíveis a todos os brasileiros, a Constituição Federal de 1988 dispõe em seu artigo 37 a contratação de estrangeiros para ocupar cargos públicos na administração, segundo critérios específicos definidos na legislação. Por exemplo, as universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão promover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros. Por outro lado, meus caros amigos, é proibida a prestação de serviços gratuitos. É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei, como serviço eleitoral jurado em tribunal do júri. Com base nesse fundamento, a Justiça Federal determinou que funcionário público que trabalharam após a data limite da concessão da aposentadoria teriam direito de receber uma indenização por tempo excedente de trabalho. Meus caros, vocês vão, durante essas nossas resoluções, durante esse nosso trabalho de resolução de questões, vocês vão ver falar em seletista, estatutário. Aí você vai perguntar, o que é um trabalhador, um servidor seletista e o que é um trabalhador estatutário? O seletista, no qual o funcionário é contratado sob a ótica empregatícia equiparada ao trabalhador do setor privado. Então nós temos dois regimes, o regime seletista e o regime estatutário. Seletista, no qual o funcionário é contratado sob ótica empregatícia equiparada ao trabalhador do setor privado. Estatutário, quando o vínculo com o servidor, por apresentar um caráter estritamente administrativo, confere uma efetividade mais estável e diferenciada daqueles regidos pela CLT, mais ou precária quando evidenciado a interesses transitórios e de confiança. Exemplo, os cargos comissionados. É importante ressaltar a terminologia dos ocupantes de cargos públicos, servidores públicos e dos empregados públicos, ambos espécies do gênero de funcionários públicos, servidores públicos e empregados públicos. Cargo público, caro amigo, é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Cargo público, estatutário, servidor. Emprego público, seletista, empregado. Novamente, cargo público, estatutário, servidor. Emprego público, seletista, empregado. O servidor recebe sob a forma de remuneração ou subsídio. Remuneração ou subsídio. Diferente dos empregados, que são atribuídos sobre a forma de retribuídos sobre a forma de salários. Os servidores estão vinculados ao regime próprio de previdência social. Já os empregados estão submetidos ao regime geral da previdência social.
Os servidores estão vinculados ao regime próprio da Previdência Social, salvo os comissionados. Já os empregados estão submetidos ao regime geral da Previdência Social. A mais importante diferença entre servidor e empregado está na garantia constitucional da estabilidade, ligada aos servidores efetivos, ingressos através de concurso público. Os empregados, malgrado a investidura, dá-se através da aprovação de concurso público. Não adquirem, sob qualquer hipótese, a estabilidade, podendo ser dispensado ad nutum pela autoridade competente, sem direito de qualquer indenização, além daquelas previstas na legislação trabalhista. 13º, férias proporcionais com o empregado de empresa privada e FGTS. Não se esqueça. Olha a observação, você pode anotar agora no seu caderno. Cargo público, servidor estatutário. Emprego público, seletista, empregado. Outra observação importante. Quanto ao provimento. São requisitos básicos para investidura no cargo público: a nacionalidade brasileira, o gozo dos direitos políticos, a quitação com as obrigações militares e eleitorais, o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo e preste bem atenção, com pequena pontuação sobre cada um. A nacionalidade brasileira. No momento da posse, o postulante deverá comprovar a nacionalidade brasileira, seja primária ou secundária, uma vez que a Constituição Federal veda a diferenciação de natos e naturalizados, salvo aqueles casos previstos na Constituição Federal. O gozo de direitos políticos são direitos políticos: direito de sufrágio, direito de votar em eleições, elegibilidade, iniciativa popular, ação popular, organização e participação de partidos políticos. Quitação com obrigação militar. A obrigação militar no país exclusivamente para homens, estando condicionada à posse sua regularização. Por outro lado, o postulante, homem ou mulher, ficam obrigados a apresentar, no ato da posse, o comprovante de quitação eleitoral dentro do prazo de validade. O nível de escolaridade, segundo o STJ, a apresentação da comprovação de escolaridade deve ser apresentada no momento da posse e não no ato da inscrição do concurso. A idade mínima de 18 anos. Sua aprovação se dará também no momento da posse em cargo público. Muito bem, agora vamos para a resolução. Depois de pontuarmos alguns conceitos, né? Vamos agora analisarmos algumas questões. Vamos lá. Questão de número 1. Acompanhe comigo. João Vitor, técnico judiciário, injustificadamente recusou-se a ser submetido à inspeção médica determinada por Luísa, diretora de sua unidade. A mesma diretora mantém sua irmã Rosana sob sua chefia imediata, em cargo de confiança. Neste caso, João Vitor e Luísa estão sujeitos, respectivamente, a alternativa A, suspensão de até 30 dias e multa com base em 1/3 por dia de vencimento. A alternativa B, suspensão de até 15 dias e advertência por escrito. A alternativa C, advertência por escrito e suspensão de até 30 dias. A alternativa D, advertência verbal e demissão. Novamente enunciado. João Vitor, técnico judiciário, injustificadamente
recusou-se a ser submetido à inspeção médica determinada por Luísa, diretora de sua unidade. A mesma diretora também mantém sua irmã Rosana sob sua chefia imediata em cargo de confiança. Nesse cargo, João Vitor e Luísa estão sujeitos respectivamente. A alternativa correta é suspensão de até 15 dias e advertência. Acompanhe comigo o que diz o artigo 130. Artigo 130. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo exceder a 90 dias. Diz o parágrafo 1º do artigo 130. Será punido com suspensão de até 15 dias, será punido com suspensão de até 15 dias, o servidor que injustificadamente recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação. Então, o gabarito correto dessa questão é letra B de bola. Suspensão de até 15 dias e advertência por escrito. Muito bem. Questão de número 2. Nos termos da Lei 8.112/90, a posse de um servidor público federal ocorrerá no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento. Caso a posse não ocorra nesse prazo, a consequência prevista é a alternativa A: anular-se a classificação do servidor no respectivo concurso. B: a demissão do servidor. C: a exoneração do servidor. D: a disponibilidade do servidor. E: tornar-se sem efeito o ato de provimento. Meus caros, olha o que diz o enunciado da questão 2. Nos termos da Lei 8.112 de 1990, a posse de um servidor federal ocorrerá no prazo de 30 dias contada a publicação do ato de provimento. Caso a posse não ocorra nesse prazo, a consequência prevista é a alternativa E: tornar-se sem efeito o ato de provimento. Acompanhe comigo o artigo 13, parágrafo 6º. Caput: a posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previsto em lei. Parágrafo 1º. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento. Parágrafo 6º. Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto do parágrafo 1º deste artigo.
ou seja, a posse ocorrerá no prazo de dias contado a aplicação do ato de provimento. Então, na questão 2, a alternativa correta é a letra E. Questão de número 3. Determinado servidor ausenta-se do serviço sem causa justificada, pelo período de 45 dias alternados, no prazo de 4 meses. Posteriormente, o servidor retoma normalmente suas atividades. Em razão desse fato, é instaurado processo administrativo. Disciplinar, que poderá culminar com a aplicação da pena de: alternativa A, demissão por assiduidade habitual. Alternativa B, advertência ou suspensão por assiduidade habitual. Letra C, demissão por abandono de cargo. Letra D, advertência sem prejuízo da posterior demissão, caso o servidor falte mais 15 dias nos próximos 12 meses. A alternativa é advertência sem prejuízo da posterior demissão, caso o servidor falte por mais de 15 dias nos próximos 8 meses. Meus caros, o enunciado da questão diz que ele se ausentou sem justificativa por 45 dias, no prazo de 4 meses. Anote agora, vou esperar você anotar. Ficou ausente 45 dias no prazo de 4 meses. Acompanhe comigo o que diz o artigo. Primeiro, vou falar para vocês o gabarito. O gabarito correto é letra E. Letra E, que diz o seguinte, acompanhe aí. Advertência sem prejuízo de da posterior demissão, caso o servidor falte mais de 15 dias nos próximos 8 meses. Diz o artigo 78. Configura abandono de cargo a ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. Só que ele não faltou consecutivos. Foram 45 dias intercalados. Artigo 79. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço, sem justa causa, por 60 dias interpoladamente. Ele faltou 45, falta mais 15 dias. Durante o período de 12 meses, ele faltou 4 meses, falta mais 8 meses. Por isso que a alternativa está correta. Questão de número 4. Um servidor público ocupa remuneradamente um cargo de médico junto à administração direta da União e um cargo de professor em uma autarquia federal. Considerando que haja compatibilidade de horário, esse servidor remuneradamente, alternativa A, poderá ainda ocupar um cargo público de médico, desde que junto à administração de um estado ou de um município. Letra B, poderá ocupar um cargo público de professor, independentemente da esfera da federação em que se situe. Alternativa C, poderá ainda ocupar um cargo público de médico, independentemente da esfera da federação em que se situa. Alternativa D, poderá ainda ocupar um cargo público de professor, desde que junto à administração de um estado ou de um município. Alternativa E, não poderá ocupar outro cargo público, independentemente da esfera da federação em que se situa. Muito bem, meus caros, primeiramente eu quero gabaritar com vocês para depois comentar as alternativas. O nosso gabarito é a alternativa E. Não poderá. Não poderá, em hipótese alguma.
não poderá ocupar outro cargo público, independentemente da esfera da federação em que se situa. Meus caros, o artigo 118 diz o seguinte: a responder todas as demandas, ressalvados os casos previstos na Constituição Federal, é vedada a acumulação de remuneração de cargos públicos. Como eu estou aqui com a Constituição Federal em mãos também, eu vou lá no artigo 37, vou para vocês acompanharem, ficar completinho o nosso curso. No artigo 37, no inciso 17, vamos ver o que ele fala. Artigo 37, inciso 17. Ok, já encontrei, inciso 17. É vedada, inciso 16 primeiro. Tá. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horário, observado em qualquer caso o disposto no inciso 11. A de 2 cargos de professor é permitido. A de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico. C. A de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Aí diz o inciso 17. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Muito bem. O artigo 118, então, confirma a veracidade da letra E. Não poderá ocupar outro cargo público, independente da esfera da federação em que se situa. Questão de número 5. Pedro e José, servidores, fizeram um deslocamento para fora da sede. O deslocamento de Pedro ocorreu entre municípios distantes e decorreu de exigência permanente de seu cargo. O deslocamento de José ocorreu entre municípios limítrofes, dentro de uma mesma região metropolitana, com pernoite fora da sede. Ambos usaram meio de transporte de locomoção da administração. Neste caso, a alternativa A, ambos não têm direito a nenhuma das espécies de indenização fixadas na lei. Letra B, ambos têm direito a diárias. C, ambos têm direito à indenização de transporte. D, Pedro tem direito à indenização de transporte e José tem direito à diária. E, Pedro não tem direito a nenhuma das espécies de indenizações fixadas na lei e José tem direito a diárias. Meus caros. A questão de número 5, a alternativa correta é a letra E. Pedro não tem direito a nenhuma das espécies de indenização. Por que, professor? Porque está dizendo, gente, que Pedro deslocou-se para outro município de forma permanente. Agora, José não. Deslocou para outro município, né? E ficou fora do município utilizando pernoite, né? Fora da sede. Só que outra informação importante que fala no final, que eu vou ter que ligar a energia aqui que está findando do laptop. Fala também no final, eu vou ligando e comentando com vocês, que ambos usaram do meio de transporte da administração pública. Se eles usarem do meio de transporte da administração pública, não há que se falar em direito de receber o caso de adicional de transporte, né? Indenização de transporte, ajuda de custo de transporte, ok? E outra coisa, acompanhe comigo aqui também, para vocês entenderem melhor. Olha aqui, o caso de José, o caso de Pedro, né?
o deslocamento foi permanente. Então, há um deslocamento contínuo. Então, não há que se falar em indenização nem de diária, não há que se falar em indenização nem de transporte para Pedro. Agora, como José houve o caso da pernoite, aí sim há direito a diárias. Acompanhe comigo o artigo 58 para vocês entenderem melhor. Artigo 58. O servidor que, a serviço, afastar-se da sede em caráter eventual ou transitório, o caso do José, para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinárias com pousada, alimentação, locomoção urbana, conforme dispuser em regulamento. Só que ele não fez nenhum afastamento para outro ponto internacional ou para exterior. Mas continue. Preste atenção. Parágrafo 1º. A diária será concedida por 7 dias de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite, só que exigiu pernoite, fora da sede ou quando a União custear, por meio diverso, as despesas extraordinárias cobertas por diárias. Parágrafo 2º. Nos casos em que o deslocamento da sede constitui exigências permanentes do cargo, o servidor não fará jus às diárias. Também não fará jus às diárias o servidor que se deslocar dentro da mesma região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião constituída por municípios limítrofes e regularmente instituída ou em áreas de controle integrado mantidas com países limítrofes, cuja jurisdição e competência dos órgãos, entidades e servidores brasileiros considera-se estendida, salvo se houver pernoite. Fora da sede. Hipótese em que as diárias pagas serão sempre fixadas para o afastamento dentro do território nacional. Então, a alternativa é o gabarito da questão de número 5. Questão 6. Questão 6. Um servidor ocupante de cargo efetivo, no segundo ano do estágio probatório, pede e tem deferida licença para tratar de interesses particulares por até 3 anos, sem remuneração. O deferimento desta licença está errado, pois, alternativa A, não há previsão desta licença em lei. Alternativa B, o servidor é ocupante de cargo efetivo. Alternativa C, o servidor está em estágio probatório. Alternativa D, o prazo máximo desta licença é de 2 anos. Alternativa E, essa licença é remunerada. Meus caros, a alternativa correta desta questão é a letra C. Por quê, professor? Sabe por quê? Porque o servidor está em estágio probatório. Não é porque não há previsão. Há previsão, sim. O artigo 91 da Lei 8.112 de 1990. O servidor ocupante de carga efetiva é porque o servidor ocupante de carga efetiva. Nada a ver. O servidor está em estágio. Aí sim, ele está em estágio probatório. O prazo máximo da licença é de 2 anos? Não é de 3 anos. É a licença remunerada? Não, nós estamos falando de licença para tratar de interesses particulares. Acompanhe o artigo 91 comigo. A critério da administração, poderão ser concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório, licenças para trato de assuntos particulares pelo prazo de 3 anos consecutivos sem remuneração. Desde que, estou marcando aqui agora, estou resolvendo com vocês, desde que não esteja em estágio probatório. Muito bem. Questão de número 7. Deixa eu ver se eu posso resolver a questão 7. Sim. Em matéria de responsabilidade civil do servidor público, a obrigação de reparar o dano. Alternativa A. Se estende aos sucessores integralmente, tendo o servidor agido com culpa ou dolo. Letra B. Não se estende aos sucessores. Letra C. Se estende aos sucessores integralmente, apenas se o servidor tiver agido com dolo. Letra D. Se estende aos sucessores até o limite do valor da herança, tendo o servidor agido com culpa ou com dolo. Artigo 102, parágrafo 3º. Com dolo. Letra E. Se estende aos sucessores até o limite do valor da herança, apenas se o servidor tiver agido com dolo. Muito bem. A questão, nós estamos procurando a questão correta.
né? A alternativa correta é a letra D de dado. É a literalidade do artigo 122, parágrafo 3º. Novamente, foi enunciado, em matéria de responsabilidade civil do servidor público, a obrigação de reparar o dano, se estende aos sucessores até o limite do valor herança, tendo o servidor agido com culpa ou com dolo. O artigo 122, parágrafo 3º. A responsabilidade civil decorre do ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada até o limite do valor da herança recebida. A alternativa D está correta. Questão de número 8. Questão de número 8. O prefeito municipal passou a exigir nas placas de todas as obras públicas a indicação Governo Totonho Filho. Assim, agindo o governante, ofendeu o princípio da administração pública, conhecido como... Aí você vai encontrar os princípios da administração pública lá no artigo 37. Nesse caso, ele ofendeu o princípio da impessoalidade. Ele não pode fazer isso. O prefeito municipal passou a exibir placa de todas as obras públicas de indicação Governo Totonho Filho. Não, governo municipal. Porque, na verdade, quem fez não é o Totonho Filho, mas sim os recursos do governo municipal. Então, não pode. Ele fere o princípio da impessoalidade. Questão de número 9. Em relação à vacância do cargo público, é incorreto afirmar que... Nós estamos procurando a alternativa incorreta. Alternativa A. A exoneração do cargo em comissão poderá dar-se também a pedido do próprio servidor. Letra B. A demissão do servidor também ocorrerá quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. Alternativa C. Esta poderá decorrer também do Instituto de Promoção ou Readaptação. Alternativa D. A exoneração do cargo efetivo pode decorrer de pedido de servidor ou de ofício. Alternativa E. Esta poderá decorrer também da posse em outro cargo inacumulável. Meus caros, a alternativa incorreta é a alternativa B de bola. Acompanhe comigo. A demissão do servidor também ocorrerá quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. Errado, não é demissão não, é exoneração. Assim diz o artigo 84. A exoneração, 34. A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor ou de ofício. Aí você já pode ir verificando as demais, né? A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor ou de ofício. Vocês estão vendo que a alternativa A está correta. Parágrafo 1. A exoneração de ofício dar-se-á. A exoneração de ofício dar-se-á quando não satisfeitas as condições de estágio probatório. Então, quando não satisfeitas as condições de estágio probatório, dar-se-á a exoneração e não demissão. Quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo especificado. A exoneração do cargo em comissão e a dispensa de função de confiança dar-se-á a juiz da autoridade competente a pedido do próprio servidor. Então, a alternativa C. A alternativa B está incorreta no nosso gabarito. A alternativa C. Esta poderá decorrer também do Instituto de Promoção e Adaptação. Correto. Alternativa D. A exoneração do cargo efetivo pode decorrer de pedido do servidor de ofício. Já falamos. Correto. Esta poderá também decorrer da posse em outro cargo inacumulável. Corretíssima também a informação prestada na alternativa E. Questão de número 10. Conforme regra da Lei número 8.112 de 1990, o servidor em débito com erário que for exonerado terá o prazo de 60 dias para quitar o débito. A não quitação de débito nesse prazo implicará. Alternativa A. Revogação da exoneração. Alternativa B. Inscrição de débito em dívida ativa. Alternativa C. Penhora administrativa de bens do servidor.
Alternativa D. Abertura de processo administrativo disciplinar contra o servidor visando a conversão da exoneração em demissão. Alternativa E. Anulação da exoneração. Vocês que estão acompanhando todos os meus cursos, ou você que está começando agora, eu costumo dizer o seguinte: quando a banca cobra A, B, C, D, E, ela coloca duas questões ridículas, ou uma ridícula. Uma fraquinha, uma mais ou menos, e a outra difícil. A ridícula é essa: anulação de exoneração? Nada a ver, nada a ver. Anular, ele está devendo ainda? Ele está sendo exonerado? Nada a ver. Acompanhe o que diz o artigo 47. O servidor em débito com o erário que for demitido, exonerado ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de 60 dias para quitar o débito. Agora, se ele não quitar o débito, a não quitação do débito no prazo previsto implicará sua inscrição em dívida ativa. Alternativa B de bola. Alternativa B de bola. Meus caros, eu encerro este vídeo, esta aula, com as 10 primeiras questões. Muitas outras questões e muitos outros comentários nós iremos falar sobre a Lei 8.112. Espero que esse curso colabore, ajude você nos estudos para o concurso público. Um grande abraço, compartilhe, não se esqueça. Se você ainda não compartilhou, compartilhe. Se você ainda não deu o seu feedback, dê o seu feedback. Se você ainda não me convidou para fazer parte da sua relação de amigos, convide que nesse momento, agora, eu vou confirmar o seu convite. Nesse momento, eu garanto para você. Um grande abraço e fique com Deus. Até o próximo bloco, se Deus quiser.